A inteligência artificial parece uma invenção moderna, mas a pergunta que deu origem a tudo nasceu há mais de 70 anos. E o mais curioso é que a IA não foi inventada por uma única pessoa. Ela nasceu de uma pergunta, ganhou um nome em uma conferência, passou décadas sendo desacreditada e hoje está no centro de uma das maiores corridas tecnológicas e financeiras da história. Mas afinal, quem inventou a inteligência artificial? Alan Turing? John McAfee? Um laboratório? Uma empresa? Hoje você vai entender como essa ideia saiu da matemática, entrou nos computadores e virou uma máquina de dinheiro. Esse é um daqueles casos em que a invenção não começa com um produto na prateleira. Não começa com uma fábrica. Não começa com um aplicativo. Começa com uma pergunta quase filosófica. Será que uma máquina pode pensar? Essa pergunta foi colocada de forma marcante por Alan Turing em 1950, quando ele propôs uma forma prática de avaliar se uma máquina poderia demonstrar comportamento inteligente. E no final do vídeo, a inteligência artificial vai passar pelo nosso ranking backstage para responder. Isso foi genialidade, sorte ou timing de mercado? Antes da inteligência artificial existir como campo de estudo, os computadores eram vistos principalmente como máquinas de cálculo. Eles faziam contas, processavam instruções, executavam comandos. Mas a ideia de uma máquina que pudesse aprender, raciocinar, julgar, conversar ou resolver problemas como um ser humano parecia algo entre ficção científica e filosofia. O mundo estava saindo da Segunda Guerra Mundial. A computação ainda era uma área nova. Os computadores eram enormes, caros e restritos a universidades, governos e grandes centros de pesquisa. Só que havia uma oportunidade escondida ali. Se uma máquina conseguia seguir instruções matemáticas, será que um dia ela poderia resolver problemas mais complexos? Será que ela poderia jogar xadrez, traduzir idiomas, reconhecer padrões, tomar decisões? A inteligência artificial nasce exatamente nesse ponto. Quando os pesquisadores começam a olhar para o computador não apenas como uma calculadora gigante, mas como uma possível máquina de raciocínio. Mas antes de alguém chamar isso de inteligência artificial, um matemático britânico fez a pergunta que mudaria tudo. O primeiro grande personagem dessa história é Alan Turing. Turing não inventou a IA como produto, mas ele abriu a porta intelectual para ela existir. Em 1950, ele publicou um artigo que colocava no centro da discussão uma pergunta poderosa: máquinas podem pensar? Em vez de ficar preso na discussão filosófica sobre o que significa pensar, Turing propôs um teste prático. Se uma máquina conseguisse conversar de um jeito tão convincente que uma pessoa não conseguisse diferenciar se estava falando com um humano ou com uma máquina, talvez fosse razoável dizer que ela demonstrava inteligência. Esse ficou conhecido como o teste de Turing. A força dessa ideia estava na simplicidade. Turing não estava dizendo que a máquina tinha alma, consciência ou emoção. Ele estava propondo uma forma objetiva de avaliar comportamento inteligente. E isso foi revolucionário, porque a partir dali, a pergunta deixou de ser apenas filosófica e virou um desafio técnico. Como construir uma máquina capaz de parecer inteligente? Só que ainda faltava uma coisa fundamental: dar nome a esse campo. E esse nome surgiria alguns anos depois, em uma reunião que parecia pequena, mas que virou o marco oficial da IA. A inteligência artificial ganha nomes oficialmente em meados da década de 1950. O grande nome aqui é John McCarthy. Em 1955, McCarthy, junto com outros pesquisadores como Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon,
apresentou uma proposta para um projeto de pesquisa em Dartmouth. Foi ali que o termo Artificial Intelligence começou a ganhar forma. E o encontro realizado em 1956 é geralmente considerado um nascimento oficial da inteligência artificial como campo de pesquisa. A ideia era ambiciosa. Eles acreditavam que aspectos da inteligência poderiam ser descritos de forma tão precisa que uma máquina poderia ser construída para simulá-los. Pensa no tamanho dessa visão. Naquela época, computador já era algo avançado. Mas dizer que uma máquina poderia aprender, usar linguagem, formar conceitos e resolver problemas era quase uma aposta contra o senso comum. É por isso que John McCarthy ficou conhecido como uma das figuras centrais da IA. Ele não só ajudou a dar nome ao campo, como também contribuiu para estruturar uma nova forma de pensar a computação. Mas aqui começa uma ironia. A ideia era brilhante, só que o mundo ainda não estava pronto para ela. Agora vem a pergunta central do backstage das ideias. Como uma ideia acadêmica virou dinheiro? No começo, a inteligência artificial não era um produto de massa. No começo, ela era pesquisa, era laboratório, era universidade, era promessa. O dinheiro veio primeiro por investimento em pesquisa, financiamento governamental, universidades, defesa, computação e grandes empresas de tecnologia. Depois, a IA começou a virar negócio em ondas. Primeiro, com sistemas especialistas, programas criados para simular decisões de especialistas humanos em áreas específicas. Depois, com automação, reconhecimento de padrões, busca na internet, recomendação de produtos, previsão de dados, publicidade digital, tradução automática, reconhecimento facial, carros autônomos e assistentes virtuais. E mais recentemente, com a IA generativa. Sistemas capazes de gerar texto, imagem, código, áudio e vídeo. Aqui está a virada econômica. A IA não virou dinheiro como uma única invenção vendida em caixa. Ela virou dinheiro como infraestrutura. Ela entrou por trás dos produtos, por trás das buscas, por trás dos anúncios, por trás das redes sociais, por trás dos aplicativos, por trás dos sistemas financeiros, por trás dos softwares das empresas. A IA virou uma camada invisível de valor. E esse é um dos motivos de ela ser tão poderosa. Muitas das maiores empresas do mundo não vendem IA como produto principal. Elas usam IA para vender melhor, prever melhor, automatizar melhor, recomendar melhor e reter melhor. Só que a parte mais curiosa é que essa tecnologia quase fracassou várias vezes antes de explodir. A parte que quase ninguém sabe é que a história da IA não foi a linha reta de sucesso. Pelo contrário, ela teve períodos de grande empolgação, seguidos por grandes decepções. Durante décadas, pesquisadores prometeram avanços que a tecnologia da época ainda não conseguia entregar. Faltava poder computacional, faltavam dados, faltavam sensores, faltavam modelos melhores, faltava internet em escala global. E quando as promessas não se cumpriam, o investimento caía. Então, por que a inteligência artificial deu certo? Primeiro, porque ela resolve problemas universais. Todo mundo quer decidir melhor, prever melhor, automatizar melhor e produzir mais com menos erro. Segundo, porque ela melhora com escala. Quanto mais dados, mais treinamento. Quanto mais uso, mais aplicação. Quanto mais empresas adotam, mais o mercado entende o valor. Terceiro, porque ela não depende de um único setor. A mesma lógica de IA pode aparecer em um banco, em uma lavoura,
em uma fábrica, em um hospital ou em um aplicativo de vídeos. Quarto, porque ela ficou invisível. As pessoas nem sempre percebem, mas estão usando o IA quando recebem uma recomendação, fazem uma busca, usam um filtro, conversam com um assistente ou recebem uma previsão automática. E quinto, timing. A ideia nasceu lá atrás, mas só explodiu quando computação, dados, internet e mercado se alinharam. O segredo da IA não foi apenas criar uma máquina inteligente, foi transformar a inteligência em infraestrutura econômica. Agora chegou a hora do Ranking Backstage. Simplicidade da ideia, 7 de 10. A pergunta é simples. Máquinas podem pensar, mas a execução é extremamente complexa. Genialidade, 10 de 10. Transformou matemática, lógica e computação em uma nova fronteira tecnológica. Impacto no mundo, 10 de 10. Afeta praticamente todos os setores da economia e do comportamento humano. Dinheiro gerado, 10 de 10. Criou uma das maiores corridas econômicas da tecnologia moderna. Dificuldade de execução, 10 de 10. Exige dados, hardware, software, matemática, pesquisa e infraestrutura. Timing de mercado, 9 de 10. A ideia nasceu cedo, mas só explodiu quando o mercado ficou pronto. Fator por que eu não pensei nisso? 8 de 10. A pergunta parece óbvia hoje, mas foi ousada para a época. Índice backstage final, 9,1 de 10. A inteligência artificial não foi apenas uma invenção. Foi uma ideia plantada antes do tempo, regada por décadas de pesquisa e colhida quando o mundo finalmente tinha dados, computadores e mercados suficientes para fazê-la explodir. Agora, comenta aqui. Qual nota você daria para a IA no Ranking Backstage? E qual invenção merece ser destrinchada no próximo episódio? Se você gosta de histórias de invenções, negócios e ideias que viraram dinheiro, acompanha o Backstage das Ideias.